Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Profissão Mãe. Eu sou a Paula, sou pediatra e neonatologista e mãe do João Pedro. E hoje a gente vai inaugurar um quadro novo que é chamado Consulta Sem Filtros. Obviamente, a primeira entrevistada vai ser a minha querida, amada, idolatrada amiga e obstetra particular. Adorei. Doutora Isabel, que é exatamente quem é responsável pelo começo da vida, né, amiga? Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Isabel, médica, ginecologista e obstetra, mãe da Maria, amiga da doutora Paula. Vamos tirar os doutoras, né, amiga? E a ideia desse quadro foi... Tem algumas coisas que a gente às vezes quer falar para a paciente, mas é um pouco difícil. Então, a gente vai trazer aqui para todo mundo já escutar e já vamos nivelar todo mundo. Então eu vou tentar me colocar no lugar de vocês, pacientes. É como se Paulinha estivesse passando em uma consulta comigo hoje, vai me perguntar coisas e eu vou responder aqui sem filtros para ela. Corta para cenas da vida real, né? Afinal, meu pré-natal foi feito bem naquela sala. Ou seja, ela está atrasada de passar comigo e aí a gente resolveu fazer a consulta aqui no podcast. Simples, assim. Não é isso? É o tempo que sobra. Depois a gente vai colher o papa ao vivo. Pensa. Olha, então assim, amiga, o que é legal? Primeiro que eu admiro muito a tua profissão. Eu acho muito legal. Realmente, vocês são responsáveis pelo começo da vida. Nós somos, né? Mas o planejamento, né? Que eu acho que isso é uma coisa que às vezes muitas mulheres têm muita dúvida, né? Do nada, você tá seguindo o plano de carreira, tá vivendo tua vida e você resolve que você quer ser mãe. Ou a água bate na bunda, você tá com 35, 37, 39 anos e você fala, ou é agora ou nunca. Isso é verdade. E é legal até porque você pode falar dessas duas coisas, assim, para todo mundo que tiver aí em qualquer um dos cenários. Então, assim, para mulher que resolve que quer ter filho. Não é só o vamos lá, né? É lógico que tem gente que descobre no susto, mas hoje em dia a gente vê todo mundo fazendo meio que um planejamento, né? Afinal, a gente nunca acha que a hora tá certa. Mas como que faz? Então, uma paciente que seja... É bom botar uma nota de corte? O que você acha? Tipo, 35 mais, 30 mais, quem é mais nova? Como que você orientaria, assim, a paciente que chega para você e fala, eu quero engravidar? Bom, primeiro é importante salientar que essa mulher já está um passo à frente em se planejar, né? Porque você falou aí que às vezes a gente descobre no susto, 60% descobre no susto, a maioria. Então, se você já está se planejando... Você já é uma mãe diferenciada, porque você está, né? Então, a gente tem que olhar tudo. A lógica é que uma vida precisa ter espaço para nascer naquele corpo, naquela mulher. Ela precisa estar aberta, precisa estar saudável para isso. Né? Então, além de exames, atualização de vacinas, a gente tem que olhar muito para os hábitos, né? Aqueles 5 pilares do estilo de vida: sono, alimentação, atividade física, manejo do estresse e suplementação. Eu gosto de falar que a suplementação é a cereja do bolo. Não dá para botar cereja se o bolo não tá bom. Então, você constrói o bolo. O bolo é o seu dia a dia. E hoje a gente vive num ritmo tão frenético, trabalhando tanto, sem tempo, dormindo pouco, cronicamente, se cobrando muito. Eu tô lendo um livro chamado Autocompaixão, muito interessante, inclusive, que ele fala isso, que nós da cultura ocidental temos uma autocobrança muito elevada. Né? E a gente nunca está bom o suficiente. Conscientemente ou inconscientemente. O nosso diálogo, né? interno é assim. Né? Então, isso sinaliza, através de neurotransmissores, hormônios, tudo, coisas ruins para o nosso corpo. Né? Como se a gente estivesse em luta ou fuga. Né? Então, assim, a gente tem que parar para pensar, conversar com essa mulher, com muito jeito, né? Porque, às vezes, a paciente chega lá... eu quero me planejar para engravidar, tudo. É difícil você dizer para ela, você não está fazendo atividade física, isso é uma coisa muito importante para uma mulher que já tem não tem tempo, já tem um ritmo de vida muito apertado. Sim. Então, e hoje é delicado, né, você falar disso. Porque saúde,
às vezes vira sinônimo de estético. Então, por exemplo, uma mulher que não está fazendo exercício físico e às vezes ela está sobrepeso, parece uma crítica estética. Exato. E isso é muito difícil hoje da gente conversar, né? As pessoas veem a obesidade como uma questão estética, não veem como uma doença multifatorial que ela é. Sim. Né? Todo mundo sabe, em linhas gerais, o que tem que comer, o que tem que fazer para emagrecer, porque a gente não faz. Porque não é só saber. Né? Tem toda uma psicologia por trás, tem toda uma vida de hábitos diferentes. E organização de tempo. Organização de tempo. Então, assim, é complexo, é multifatorial. Né? Então, assim, você banalizar e você minimizar a falta de força de vontade é leviano. Então, e assim, é muito importante também você se comparar com você mesmo, como tudo na vida. Então, vamos supor, você chega lá para mim, por exemplo, você. Eu sei que você tem uma rotina muito, muito pesada. Vamos dizer que você não esteja fazendo nenhuma atividade física. A gente sabe, pelo OMS, que o ideal seria 150 minutos de atividade física por semana. Não estou. Imaginei. Mas eu tenho que lhe comparar com você mesmo. Se você não está fazendo nada e você começa a fazer 2 vezes por semana, isso já é vitória. Exato. Esses dias eu atendi uma paciente que está nesse processo e ela já perdeu 21 quilos até. Olha só! Sério. Parabéns! Nossa, você sabe conquista. Quem é. Vou mandar para você esse trecho aqui, viu? Conquista. Uma conquista, tá super feliz, super motivada. E na última consulta eu tinha combinado com ela já vinha perdendo peso, mas ela ainda não tinha conseguido encaixar a atividade física. E eu combinei com ela, a gente sempre bota uma meta, né? Enfim, faz algumas estratégias para otimizar isso daí. Eu disse, a próxima vez a meta não vai ser peso, a meta precisa ser atividade física. E chegamos lá num denominador comum de quantas vezes ela conseguiria fazer juntas, né? Compartilhamos, não foi assim, você tem que fazer. Você ajudou a olhar a rotina. Exato. E aí a gente combinou que daria para fazer 4 vezes. Quando ela chegou na consulta depois, ela falou assim, não fiz os exames e só fiz atividade 2 vezes. Ela tinha perdido bastante peso, ela tinha melhorado, ela passou de não fazer para fazer 2 vezes, mas ao invés de enxergar o copo meio cheio, ela estava vendo o que ela não fez. O que ela não fez. E eu faço muito isso comigo. Eu acho que todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que aprender a mudar esse olhar. Ser mais gentil com nós mesmos, né? E isso entra até naquele pilar emocional que você falou. Com certeza. Do olhar para você de uma maneira mais gentil. E é engraçado porque a maternidade pede isso, né? Então é um preparo que começa, que é inconsciente, que vai ter um baita de um impacto. E é muito isso. Se você não consegue fazer isso, imagina na maternidade, na gravidez, que seu corpo vai mudar. Então, é isso, você precisa abrir espaço para essa nova vida chegar. Para o novo você, né? Você começa a mudança antes e para você conceber uma criança, né? Isso demanda energia, mas se você está gastando toda a sua energia só trabalhando, não dá para você gerar uma nova criança. Sem conexão, né? Se você tá, extremamente ansiosa, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Que é super comum também. Às vezes até inconsciente, a paciente fala, não, eu tô de boa, tô tranquila, mas inconsciente, às vezes ela tá. Quantas mulheres, atualmente eu estou com 2 pacientes grávidas que estavam tentando há um certo tempo, marcaram uma consulta para fazer FIV e chegaram lá grávida. E essa história é mais comum do que as pessoas imaginam. Agora eu estou com 2, eu já tive algumas. O que é que justifica isso? Não deu certo, beleza, vou ter que fazer FIV. Você relaxa, baixa a guarda e engravida. Chega lá grávida. Então, assim, não dá para negar a importância da parte emocional. Sim. E é uma coisa que embora a nossa geração já olhe mais para isso do que a dos nossos pais, muita gente ainda tem um certo bloqueio de olhar. Sim. E é isso, né? Quantos casais a gente tem infertilidade, a gente procura e não tem causa aparente? Procura orgânico, né? Procura não causas tem nada, biológicas. Né? Um terço dos casais com infertilidade são sem causa aparente.
E isso é um dado super legal de você falar, porque é isso, a cobrança aumenta a partir do momento que alguém começa a procurar um erro em você, Eu né? não estou dizendo que todos esses casos Sim. desse 1/3 é por questões psicológicas, Sim, mas sim. uma parte é. É. Né? E você sabe que você falando, eu até lembrei, quando eu resolvi engravidar, você lembra que eu usava o implante, né? Sim. Eu tinha o implante, eu já estava em amenorreia, ou seja, sem ciclo menstrual. Nossa, nem sei, 4 anos. Eu tava um bom tempo, assim. E aí, o que é comum? Porque a minha ansiedade, particularmente, foi do será que eu ainda ovulo? Porque eu não menstruava mais. Eu tava com 36 anos. Eu tava entrando nessa do quero engravidar, mas será que vou conseguir? Do tempo que tirou o meu implante até eu voltar a ter escape, ter ciclo menstrual, eu acho que foi uma questão assim de 2 meses eu comecei a ter escape. Aí eu tive um ciclo e depois eu engravidei. Então foi uma questão de 4 Foi super meses. Por aí. rápido. Foi muito rápido, não foi? Uhum. Eu cheguei a comprar o teste de ovulação, você lembra? Lembro. Gente, pra quem nunca viveu o teste de ovulação, é um negócio que gera uma ansiedade. Porque o bendito do teste fica todo dia dando bolinha, bolinha, bolinha. O dia que você ovula, ele aparece uma carinha sorrindo. Então, assim, qual que é não normal. Normal é uma palavra muito forte, né? Quando você tá cuidando disso. Mas o que é o mais comum? Porque tem gente que às vezes já tá há 5, 6 meses, já tá pensando que deu errado. O que você tem ali da sua estatística na prática? Olhe, a chance de você engravidar em 1 mês de tentativa, em um ciclo com relação sexual regular, que seria 3 vezes por semana, que muitos não têm... Vou até pular esse assunto. É de 20%. Só. 20%. Varia com a idade, né? Para mais velho, diminui a chance. Por isso que a gente só fala em infertilidade, em dificuldade de engravidar depois de 1 ano de tentativa. 1 ano. Mas, quando a mulher tem mais de 35 anos, a gente não espera esse 1 ano para investigar, justamente porque nessa população com mais de 35 anos, tem mais chance de você ter alguma causa dificultando e essa mulher não tem tempo para perder. Então, para quem tem mais de 35 anos, a gente aconselha tentar por 6 meses. Deu 6 meses, não engravidou, tem que fazer uma investigação mais profunda. Mas esse dado de que tem 20% de chance é muito relevante, porque eu acho que às vezes a gente passa tanto tempo na vida pensando, eu não posso engravidar, eu não quero engravidar, né? Ali nos 20 e poucos anos, na faculdade, enfim. Então a gente tem medo às vezes um medo tão grande de engravidar que quando a gente vai tentar engravidar, a gente pensa que é fácil assim, que é só ter uma relação, às vezes mas estatisticamente é o menos provável, né? Então, é isso. Outra coisa, você falou tanta coisa, eu pensei em responder tanta coisa, agora eu me esqueci tudo já. Calma, vai voltando. Eu tinha te falado da questão do meu implante, né? Do seu implante, sim. Então, para você saber, para você engravidar, o que é que você precisa? De um óvulo, de um espermatozoide, de um útero e de uma trompa. Como é que você sabe que você está ovulando? Se você menstrua regular. Então, se você menstruou, você ovulou há 15 dias atrás. Principalmente se você menstrua de forma regular, ou seja, tem ciclos entre 21 e 35 dias. Então, faz um calendário, hoje tem vários aplicativos, né? Um calendário menstrual, tipo, esse mês foi nesse dia, nesse mês foi nesse dia. A partir disso, a gente consegue orientar qual é o dia provável da ovulação. Tanto avaliando o ciclo, como também por mudanças no corpo. Quando a mulher está ovulando, ela fica com mais secreção vaginal, aquela secreção mais abundante, maior quantidade e tipo clara de ovo. Sim. Então, é nesse período que tem que ter relação se você quer engravidar, né? Então, essa informação também muitas mulheres não têm. Você pode usar, por exemplo, o teste de ovulação, às vezes é válido, mas às vezes a própria é muito nítido. Não sei se você percebe, mas assim, para muitas mulheres, para mim é muito nítido. Eu acordo de manhã, vou fazer xixi, quando eu me limpo, eu vejo que tem mais secreção vaginal ali, eu sei que eu tô ovulando. Agora que eu tô sem o implante, né, desde que o João nasceu, isso pra mim hoje é muito claro, mas como eu fiquei muito tempo sem menstruar,
é o tipo por mais que a gente tenha o conhecimento médico de qualquer coisa, já não era algo que eu vivia. Com o implante eu não tinha. E também, amiga, o que é que acontece, né? Às vezes você começa a menstruar, sei lá, uns 13, 12, 13 anos, enfim. Aí menstrua muito, já usa um anticoncepcional. Ou Sim. então começa a ter relação, usa um anticoncepcional. E você passa mais tempo usando algum método que interfere no seu ciclo menstrual normal do que sem. Então, muitas vezes, quando a mulher quer engravidar, é que ela vai conhecer. Ou então, tipo, às vezes ela tá com 30 anos, usa desde os 15. Você acha que ela lembra como que era? Não lembra. Né? Nem não tinha lembra. essa visão, essa perspectiva. Né? Então, é importante, são informações que eu sempre trago na consulta para orientar mesmo essa paciente, né? Então, beleza, você está ovulando, primeiro ponto, checked. Tem que ver se esse óvulo vai passar pela tuba, se a tuba está pérvia. Aí não é um exame que a gente pede de rotina, a gente pede porque subentende-se que tá. A gente pede depois de 6 meses de tentativa ou de 1 ano, dependendo da idade da mulher, né? O exame para avaliar as trompas. E o útero, a gente vê através de uma ultrassonografia. E você precisa também de um espermatozoide de qualidade, né? Então, é importante questionar se esse marido já fez alguma cirurgia testicular, uma varicocele, se tem algum trauma, se tem alguma profissão de risco, tipo motorista, que esquenta muito, né? Esportistas também, né? Pessoas que praticam esporte. Ou uso de anabolizantes, cada vez mais comum chegar, não está conseguindo engravidar, o marido usa alguma coisa, às vezes a mulher nem sabe também, né? Então, assim, é isso, né? Precisa fazer essa avaliação completa, né? Porque às vezes a mulher tá lá, passando em médico, fazendo 1001 coisa e o fator é masculino, né? Sim. Então, a gente precisa conversar muito com essa mulher, essa parte física, exames, né? Então, por exemplo, tireoide alterada, influencia, aumenta a chance de abortamento, dificuldade para engravidar. Sim. Glicemia alterada também. Colesterol, tudo. Tem várias coisas que influenciam. Então, a gente tem que otimizar a saúde daquela mulher para que ela consiga engravidar, para que essa gravidez seja saudável, para diminuir risco desse bebê ter alguma questão, alguma malformação, para diminuir risco de intercorrência. Então, outro exemplo, uma mulher que chega lá para mim, vou tentar engravidar, tá com a glicemia de 94, tá normal. Normal é até 99, mas na gravidez é até 93. A partir de 93 é diabetes gestacional. Ela chegou com 94, ela está normal. Então, eu tenho que dizer para essa mulher, olha, sua glicemia está normal, mas quando você engravidar esse patamar, então, idealmente, você já vai fazer uma dieta adequada, low carb, vai aumentar a atividade física, vai mudar a alimentação, né, principal estratégia, para quando você engravide, você não tenha essa questão ou diminua a chance de você ter uma diabetes gestacional. Então, a gente vai num trabalho educativo, de prevenção e de otimização da saúde. Tá, e você sabe que assim, a gente indo por pilares, né, que nem você falou, a questão de se exercitar, corrigir a alimentação, que isso reflete nesse tipo de exame que você está triando, fazer a investigação a partir de 6 meses com uma idade mais avançada ou depois de 1 ano. Um assunto que você tocou, que eu tenho uma curiosidade, a presença do homem neste processo, porque dentro da masculinidade, ser questionado sobre a capacidade espermática do homem pode ser um assunto muito delicado, né? E sempre a carga fica muito em cima da mulher. Então, da importância do homem estar junto nessa jornada, né? E como geralmente você vê receber esse assunto, se às vezes a mulher fica constrangida de falar isso pro esposo, porque dificilmente a mulher se incomoda de ser questionada se tem algo no corpo dela que não tá funcionando bem. E o homem? E a mulher, na maioria das vezes, a mulher acha que o problema é ela, né? Sim. Nem sempre é. Tem muitos homens que vão, mas eu diria que é a minoria para essa consulta pré-concepcional. Na gravidez, não. Na gravidez, eu acho que a maioria dos parceiros vão, alguns vão em todas as consultas, alguns vão na maioria, mas é difícil uma paciente que eu vá conhecer o marido só no parto, por exemplo, Sim. né? Que bom.
Que bom, Pelo é menos, o mínimo né? que se espera. Obrigado por fazer o mínimo. Exato. Mas é super importante, porque você divide a carga, né? Eu não tenho que falar para ela e ela falar para ele. Ele já está lá escutando de mim, né? E se é uma mulher que quer engravidar, na verdade a gente entende que um casal quer engravidar. Então, e isso é importante ele pra tem que quem se tá ouvindo, responsabilizar também, né? Para não cair essa carga, a gente já gera, já é na gente, a gente já carrega os 9 meses. Então, eu acho que é muito salutar que o homem esteja junto, né? Tem alguns que se preocupam, perguntam, tem alguma vitamina que eu posso tomar? Tem. Eu acho que cada vez mais. Mas é complicado, porque a mulher tem essa questão da idade em relação à fertilidade. Então, a gente sabe que quanto maior a idade da mulher, maior a chance de você ter uma infertilidade, de você ter um abortamento ou de você ter uma síndrome, né? Isso é uma curva crescente, que a partir dos 35 anos ela faz assim, uma curva exponencial, né? Dos 35, 37. Exatamente. Então, vamos supor, o risco com 40... você vê, vamos lá, o risco com 35 de síndrome de Down, por exemplo, vou falar aproximado, tá? Então, o risco de síndrome de Down com 35 é 1 para 400. A cada 400 mulheres que engravidam, uma tem um bebê com síndrome de Down. Com 40, 5 anos depois, é 1%, 1 a 2%. Então, aumenta muito. Quando você baixa para 30, 5 anos antes, ou seja, 5 anos para trás, 5 anos para frente, Sim. não diminui tanto, entendeu? Então, vai aumentando muito exponencialmente. Então, a mulher tem essa questão da idade, o homem não. A gente sabe que a idade influencia na fertilidade masculina, mas muito menos do que a mulher. A mulher, depois de 43, é muito difícil, né? Então, o homem não, porque o homem faz espermatozoide novo o tempo todo. Lógico que o espermatozoide de um homem com 60 tem qualidade diferente. Mas ainda assim, ele funciona muitas vezes, né? Sem nenhuma técnica de reprodução assistida, etc e tal, né? Nós não, nós temos a nossa quantidade de óvulos desde o período que a gente era um bebê na barriga da nossa mãe, desde as 20 semanas. E só diminui. Né? Isso é uma informação muito legal, né? Deus ainda não atualizou esse hardware. A gente precisa produzir alguma coisa. E isso, né, amiga, como cada vez mais a gente trabalha, estuda mais, demora mais para começar a trabalhar por um período de estudo, para às vezes comprar um apartamento, alguma coisa, e você geralmente quer ter um mínimo de estabilidade para engravidar, então cada vez mais a gente está engravidando mais tarde, com mais idade. Então, a maioria das minhas pacientes tem mais de 35. E o que eu ia te perguntar, só para não perder essa tua linha de raciocínio, se hoje em dia o normal é as mulheres já saírem formadas, entrar no mercado de trabalho já com seus 20 e tantos, 20 e tantos. Exato. E aí conquistar qualquer coisa próximo dos 30. Geralmente quando ela tá ali nos 30, é meio que o auge, né? Eu lembro do meu aniversário de 30 anos, eu feliz, assim, que eu tava concluindo minha última residência. Nem passava pela minha cabeça filho. Mas hoje em dia, a gente dando esse tipo de informação para as mulheres que estão aí e têm a vontade de ser mãe. Quando que você acha que é o ideal para elas programarem, por exemplo, congelamento de óvulos? Porque hoje é um assunto que está em alta. Sim, todo mundo, com 32, certeza. já está indo colher exames, mas é porque provavelmente ela tem uma projeção que nos próximos 5 anos ela não queira engravidar. Então assim, idealmente, se você quer engravidar até os 30, idealmente eu aconselharia você engravidar espontaneamente até por volta dos 35. Né? Se você está com 30, por exemplo, e não tem uma projeção de engravidar até os 35, 36, naquela faixa ali, o ideal eu faria, né, aqui como é sem filtro, eu já congelaria óvulo. Por quê? Porque você tem uma reserva. Pode ser que você deixe para engravidar com 37 e com 38, você engravidou com 38, não foi, amiga? 36. 36. 40 esse ano. Então, mas pode ser que você deixe com 37 e dê certo.
Mas o fato de saber que você tem um óvulo guardado lhe deixa mais tranquila. Entendeu? E lhe deixa ter um plano B, né? Importante dizer também que não é garantia ter o óvulo congelado. A gente só sabe se vai engravidar tentando. Mesmo com a fertilização. Com tudo. E isso é legal de falar, porque às vezes as pessoas acham que é a passagem certa, né? E é estressante. Tem pessoas que passam pelo processo de fertilização 1, 2, 3 vezes. Meu Deus, exatamente. Esses dias, vou dar um exemplo aqui muito claro. Ontem, eu atendi uma paciente, se eu não me engano, ela tem 35 ou 36 anos, tem desejo reprodutivo, mas queria adiar. Eu pedi exame para avaliar a reserva ovariana dela, né, o antimileriano, o hormônio antimileriano, a AMH, e pedi o FSH também, numa fase específica do ciclo. E o antimileriano dela deu abaixo de 1, que mostra uma baixa reserva, né? Esse é um método de você avaliar, tipo, qual o pool de óvulos que você tem ainda para ovular. Para quem não sabe, esse é o hormônio que mostra diretamente a questão da ovulação, né? Isso, a quantidade de óvulos. Quantidade de óvulos. Não mostra a qualidade, nem se você está ovulando, mostra a quantidade de óvulos. Então, eu pedi o antimileriano para ela, veio baixo, veio 0,67. 35 a 36 anos. Qual que é o corte? Desculpa. 1. 1 abaixo de 1 é considerado baixo. Tá. Tem lá para a idade, mas em linhas gerais é isso. Tá. E eu falei para ela, eu disse, olha, eu não esperaria mais, né? Falei isso, aí mostra. Isso não quer dizer que você não vai engravidar. Eu tenho uma amiga que teve essa mesma história, antimileriana abaixo de 1, engravidou, 3 anos depois engravidou de outro, né? Mas cada um tem sua história, né? Então, assim, o que a gente tem de palpável é que a reserva é baixa e não é esperado para 35 anos um antimileriano abaixo de 1, né? Então, talvez ela tenha um envelhecimento mais rápido do ovário. E que bom que a gente tem esses exames para avaliar. E aí ela veio sozinha e depois ela passou em uma outra consulta com o marido para perguntar, justamente para se planejar, porque eles não queriam, não estão no momento ótimo para engravidar. Aliás, ninguém nunca está. Ninguém nunca está. Você for dificilmente você chega uma paciente, eu estou preparada para engravidar, as condições, as CNTPs, os alinhamentos dos astros. Eu mesmo foi só uma vontade. Então geralmente para mim foi o quê? A idade, a água bateu na bunda, né? Geralmente é assim. E aí ele falou, mas dá pra gente esperar mais 1 ano, mais 2 anos? Tem uma progressão de como esse antimileriano vai diminuir? Não tem. Não tem. Tudo isso é muito novo. Esse antimileriano é muito novo. Quanto tempo faz eu que a acho gente anda usando isso? Na prática clínica de maneira indiscriminada, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Muito Inclusive, novo. os planos de saúde nem cobrem a dosagem do antimileriano. Jura? Não cobre. Nem Salvo perante rariz, relatório, nem nada. Não é um exame tão caro, mas não cobre. Sim. Eu acho que é uns R$300, mais ou menos. Gente, mas tá. Né? Enfim. Mas são assuntos relevantes, né? São. E aí eu falei pra ela, eu disse, olha, pode ser que você decida esperar um ano e você tente engravidar e dê tudo certo. Mas pode ser que você decida esperar 1 ano, aí você demora pra engravidar. Aí, às vezes, você engravida e você tem uma perda. Porque são coisas que a gente tem que considerar. A chance de abortamento é 1 a cada 5. Na primeira gestação. De maneira geral. De maneira geral. Todas as vezes que você engravida, 1 a cada 5 mulheres, uma perda esperada. Exatamente. Sem causas... Em torno de 20%. Meu, é muito alto. Com a idade vai aumentando... mais novo vai diminuindo, mas de maneira geral é isso, né? Por volta dos 30, 35 anos. Então, por isso que 1 a cada 4 mulheres vão ter perda gestacional. Olha só. Né? E é um assunto que ninguém fala, é tabu. Uma vez uma paciente veio comigo e geralmente no início do pré-natal, rola esse medo de perda, né? Sim. Óbvio, porque é isso. Sim. É importante também dizer que sim, as perdas, os abortamentos, geralmente eles são bem precoces, né? Então, conforme você vai avançando na gravidez, então, sei lá,
fez um ultrassom com 10 semanas, sua chance de perder é menor do que quando você fez 6 e escutou o batimento pela primeira vez. Porque como a maior causa de perda é genética, é como se a natureza dissesse, não, esse bebê Não é viável. não é viável, então vamos interromper por aqui, não vou deixar isso se prolongar, Sim. né? Então, o que eu estava dizendo mesmo? Não, mas você estava falando exatamente de que 1 em cada 5 mulheres tem essa perda. De uma paciente. Aí, geralmente os pacientes perguntam, quando é que eu conto? Quando você faz o morfológico de primeiro trimestre, você baixa muito esse risco de perda. Você fez o morfológico de primeiro trimestre, que é com 12 semanas. 12 semanas, isso. Por volta de 12 semanas. Você fez o morfológico de primeiro trimestre. Tá tudo bem, a sua chance de perda depois disso é menor do que 1%. Então, assim, por isso que muitas pessoas esperam esse tempo, que são os 3 meses, né? Para falar notícia. que tá grávida. Porque você falar depois minimizaria a chance de você falar e depois ter que falar que perdeu, etc. e tal. Embora não exista certo e errado nisso. Sim. Eu sempre falo o quê para os pacientes? Eu digo, conte para quem, se acontecer qualquer coisa, você queira que esteja do seu lado. Tipo, para sua mãe, para sua irmã, para sua melhor amiga. Porque às vezes é um momento de tanta felicidade, esse início, e aí você fica segurando, né, para não contar. Então, cara, compartilha, porque vai ser felicidade multiplicada. Sim. E eu sempre falo uma outra coisa também. Compre uma coisa para esse bebê. Saia dessa consulta. Então, foi na primeira consulta, escutou o coraçãozinho batendo, né? Missão de casa, dever de casa, conduta, comprar alguma coisa. Por quê? Porque essa criança existe. Independente se vai tudo bem ou não, né? Então, ela assim, é você é amada. torna aquilo palpável, né? Você ainda Sim. não sente nada, mexer e tal. Então, eu acho muito legal isso. Mas a história que eu queria contar era que uma paciente falou assim, doutora, um feedback para você, você fala muito de perda gestacional nas suas redes sociais. Como se isso fosse uma coisa ruim, né? Então, é isso. Então, assim, eu acho que às vezes o medo é tão grande de acontecer que ela não quer nem ouvir falar. Ela não quer nem saber que existe. Mas fazer isso não torna menos frequente. Não né? torna. E faz com que, se ela vier a passar por isso, ela não carregue mais um peso, mais uma culpa, que para quando ela estiver pronta para ter outro ciclo, ela tenha vivido esse primeiro, E né? quantas mulheres passam por isso sozinhas? Só Sem ela falar e pra o marido, ninguém. ou sei lá, e não fala com ninguém, e as pessoas não sabem depois como falar, né? Tipo, ou ela não fala isso pra ninguém. Então, quão comum é, vamos supor, estamos nós duas conversando e eu vou falar pra você, ai, Paulinha, eu tive um aborto. Aí você vai dizer assim, eu também já tive. E eu não sabia. Por quê? Porque você não fala. Né? As pessoas não falam, é muito tabu, né? E a mulher carrega muito uma culpa, parece que foi culpa dela. Foi ela que ela não não foi conseguiu. capaz de fazer a única coisa que o corpo dela foi feito para fazer. Né? Então é uma sensação de insuficiência muito grande, é um luto. É lógico. Então, assim, e é isso, né? Então, assim... Isso entra naquele suporte e ajuste emocional que a gente falou que estava ali desde antes da concepção. E é legal porque eu não sei quantas vezes a gente já não mudou de assuntos nos episódios de podcast, de tudo que a gente já falou sobre maternidade, sobre concepção, sobre gestação. Tudo entra o emocional. A mentalidade. A mentalidade e não é emocional. só em relação à maternidade. É tudo. Ontem eu estava escutando um podcast, o cara falando de finanças, de inteligência financeira. Ele falando, está relacionado ao emocional. Você vai falar sobre empreendedorismo, volta para a mentalidade, tudo na nossa vida. Né? O universo é mental, tudo começa no plano das ideias. Algum filósofo bem importante falou isso. Eu acredito demais nisso, eu vejo isso na minha vida pessoal, eu vejo isso nas minhas pacientes, e é uma coisa que é constante. Você tem que ficar sempre olhando, palpando. A nossa autopercepção geralmente não é tão boa, né? Recentemente mesmo, eu estava ansiosa, estressada, e eu não estava percebendo.
precisou você, precisou outra pessoa. 3 pessoas na mesma semana falaram, você não tá normal. Aí eu falei, opa. Mas é engraçado, porque a gente não é criado para enxergar. A nossa geração não foi criada para olhar para o emocional, né? Eu não sei você, mas eu fui olhar para o meu emocional muito tarde. Amiga, eu lembro que a primeira vez que eu fiz terapia, uma vez a psicóloga perguntou assim pra mim, você tá angustiada? Aí eu falei, o que é angústia? Eu não sabia. E eu tinha, sei lá, 18 anos. Que loucura. E eu sou uma pessoa que me considero, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei, enfim, de se informar, né? de me informar, eu já fazia faculdade. Então, assim, eu não sabia o que era angústia, né? Então, assim, às vezes a gente não tem esses conceitos, né? Como hoje a gente tem, né? Eu comprei um livrinho para Maria, Pipa e sei lá quem, o livro dos sentimentos, sim, angústia, sim. né? Alegria, tristeza, Sim. né? E nomear isso para a criança, dar essa educação para ela, né? Hoje a gente fala muito disso dentro da pediatria, porque é quando eles desenvolvem as emoções, né? 2 e 3 anos. Não. Então é muito fofinho. Mas, então assim, vamos lá para a próxima jornada. Digamos quem foi lá, teve esse período aí para voltar a ter ciclo e tal, e aí a gente vai para essa parte da investigação. Quem for candidato a ir para a investigação e para o processo de fertilização, quanto tempo geralmente essas mulheres ficam em ciclo para ver estímulo hormonal? Você vai conseguir captar óvulos? Depende, né? Depende muito. Depende de resposta? Depende se você vai fazer o estímulo e você vai conseguir coletar um número de óvulos adequados. E é sempre um funil. Né? Então, você estimula, cresce 20 óvulos, aí você capta, só vem 14. Aí você vai biopsiar, só 8 estão tão bons geneticamente. Aí você congela e quando descongela, você perde mais. Então, assim, é um processo... longo, né? Então, se logo no início, às vezes, você já cresce pouco o folículo, no final do funil vai ter menos, né? E tem a questão psicológica também, né? Que é um processo difícil psicologicamente, inevitavelmente. Por melhor que seja a sua mentalidade, por mais... É isso, porque mexe num canto ali, tipo... Eu fui feita para gerar e eu não estou conseguindo. Sim. Mexe em tudo. A Lígia falou muito disso, né? Exato, dela. Exatamente. Ela falou bastante. E é isso. E às vezes, dependendo da paciente, ela não se permite ver isso, ela não se permite botar em contato com isso, ela tem negação, ela fala, não quero ser mãe, não. Na verdade, eu nem quero mais. Já vi também muito. Vai para outro né? lugar. Né? E você sabe que a pessoa quer. E é difícil acessar, mas às vezes, essa conversa. Às vezes ela não vai para a FIV, tem gente que tem muito bloqueio, tem questões religiosas, tudo bem, mas tem gente que não tem problema religioso, tem condição financeira, mas não tem coragem, às vezes, de enfrentar o processo. Né? Então, para essa mulher que vai também, meus parabéns, porque tem gente que nem vai. É muita coragem, né? Muita exatamente, entrega, muito compromisso. Porque é como se fosse a última chance. Né? Então, assim, e muitas vezes tem paciente que fala assim, cara, eu tenho dinheiro para fazer uma vez. Tem a questão financeira também, tem a questão que o tempo que vai demorando, você vai envelhecendo, né? Tem desgaste de casamento também. Não, isso tem a importância de você realmente ter a tua consulta ginecológica, ter uma conversa ativa com o teu parceiro, com a tua parceira, com quem for, do tipo, eu quero ter filho, eu quero gerar. Tem que ser um assunto que ele não pode ser meio Tem que ser um assunto do começo do namoro. Exato, do né? tipo, o que você quer, o que eu quero. É aquela coisa, vamos supor, eu comecei a namorar, eu quero ser mãe, ele não quer? Muitas vezes isso é uma incompatibilidade. Exato, então, eu nem vou me apaixonar por aquela pessoa, né? Nem vou me permitir, né? Então, bom, lógico que é de cada um, mas assim, às vezes você vai querer diminuir, criar nele a chance, enfim, né? Toda uma questão. Então, é uma coisa que tem que ser muito conversada. Não tem, mas é que às vezes as pessoas não falam. Não falam. Porque se você for pensar pela matemática desse relógio biológico da mulher em particular, é um assunto para se ter do dia que você resolveu estar com aquela pessoa. E às vezes o marido, vamos supor, essa paciente, ela tem 35, o marido tem mais ou menos a mesma coisa, para ele não tem problema esperar até 40, né? Então ele quer ter uma promoção, ele quer estar num apartamento maior, mas às vezes isso vai ser um fator para ela. Né? Então, o homem também tem que ter essa sensibilidade, porque muitas vezes pelo homem
vou levando para frente. Eu tenho uma amiga que ela é GO também, e ela faz fertilização, que foi justamente essa história. Ela queria engravidar, já é casada, morava junto já, e ele, não, vamos esperar mais um ano, vamos esperar mais... Ela, viu, eu vejo isso todo dia. Isso porque ela tem conhecimento, né? Senão ela nem ia ter esse argumento. Então, assim... É isso, meu filho. Ou vai ou racha, né? Ela já teve filho, enfim, graças a Deus, tudo certo. Ai, que bom. Então vamos lá. Eu achei... Eu mesma, que sou da área... Você se consultou, né? Eu estou, assim, esclarecendo muitas coisas. Vou mandar meu Pix pra você. Estou esclarecendo muitas coisas. Eu acho legal porque a gente vai começar esse quadro agora e a gente vai... aos poucos e fazendo as nossas consultas, né? Que eu acho que vai ficar muito legal. Vai ficar legal, foi uma ideia muito boa. E a única coisa que eu queria perguntar, assim, que eu acho que talvez vai fechar o raciocínio de todo mundo que tá nessa fase do planejar, do tentar, o que esperar. De uma pessoa ali que tá liberado, a gente descobriu que tá tudo bem, a gente não encontrou nada de errado, a gente tem aí um timing para ir vendo quem precisa ir para investigação e quem não precisa. Os sintomas de quem acha que tá grávida é igual para todo mundo? E qual que é o melhor teste para ela fazer? Vamos lançar nosso teste, né? Nós mais caro do que aquele que é o mais caro. É. Geralmente, o primeiro sintoma é mama dolorida. Tá. Estatisticamente, que eu vejo é... Ai, meu peito tá crescendo, tá dolorido. Deita de barriga para baixo, sente... E o atraso menstrual, óbvio. Tá. Né? Muitas vezes o enjoo só vem mais pra frente. E tem gente que não enjoa. Né? Tem pessoas que falam, ai, doutora, eu não tô enjoando, tá tudo bem? De graças a Deus, né? Não tem essa correlação. Sim. O teste de farmácia mais baratinho... O de R$ 9,90? O de R$ 9,90, aquele que vem só os 2 tracinhos... Ele é bem fidedigno, é um teste muito sensível, né? Então, quando o HCG está acima de 25, que é bem inicial, ele já detecta, né? Então, o que a gente orienta é esperar o atraso, não faz teste antes, porque tem só gera ansiedade. Ansiosa, né? No dia eu que já fiz... Confesso. Eu sou da galera, eu fiz um dia Eu antes. também já fiz, eu também. É isso, cara, eu tô falando isso aqui pra você, mas eu não fiz, né? Então, assim, não julgo se você fizer, mas assim, é isso, só traz ansiedade, né? Mas quando você, às vezes, já tá tentando há um tempo, enfim, às vezes você faz, né? Mas é só, enfim. Então, idealmente, espera, atraso menstrual, faz um teste de farmácia, deu positivo, você tá grávida, pronto, acabou. Não precisa nem fazer de sangue. Tá? Não tem essa necessidade de fazer de sangue, não tem essa necessidade de ficar fazendo a cada 48 horas. Outro teste, que aí já compra o mais barato, o mais caro, e depois ainda vai lá no GO. Colhe de sangue. 3 testes, né? Não acredita. É muito comum, né, isso. E é gostoso, né? Aquele frio na barriga, acreditando sem querer acreditar. E não sei você, amiga, mas quando eu tava grávida, eu senti assim, eu falei, eu tô grávida. Senti uma coisa assim, eu acho, não sei, uma intuição. Das 2 vezes. Eu tava trabalhando muito loucamente, assim. E quem chamou minha atenção foi o Jordani, porque ele achou que eu tava com muito sono. Falei, cara, sono também é clássico. Eu só dou plantão. Eu falava pra ele, eu tô sempre cansada. Ele, não, mas você tá Esse cansaço dormindo tá mais. diferente. Aí eu fiquei encanada com aquilo. Fui no plantão. Mais alguém, na época a gente dava plantão junto. Eu não lembro quem do plantão virou e fez essas piadinhas, tipo, você não tá grávida, não? Sempre tem. Cara, deu voltar do hospital até a minha casa, que ia lá seus 20 quilômetros, aquilo ficou. A hora que eu já tava quase chegando em casa, tem uma farmácia, eu parei e comprei 2 testes, só que só fiz no dia seguinte. Mas eu não tava, tipo, sentindo, estou grávida, mas me gerou a ansiedade do eu queria estar. Não, eu senti das 2 vezes. Da primeira vez, eu senti quando eu não estava tentando ainda de maneira oficial, vamos dizer assim, mas eu tive uma relação sem preservativo e eu tinha tirado o DIU há pouco tempo. E aí eu fiquei, será que eu engravidei? Tipo, na hora da relação, assim, depois. E eu tinha engravidado. Depois da relação, que feeling! E tem relação
do dia que você tira, tipo, um intervalo do DIU? Eu tirei o DIU, aí tive uma menstruação. Ah, você teve um ciclo. Tive um ciclo. Tá. E aí, depois de um tempo, não queria engravidar ainda, eu tirei o DIU para ver se eu estava menstruando regularmente, que era o principal indicativo do que eu ovulava, porque eu já tinha o DIU há muito tempo. Então, eu disse, não, eu vou tirar o DIU. E tirei o DIU em agosto. Eu disse, eu vou tirar o DIU e vou ver, esse final de ano vou ver se eu estou menstruando regular e começo do ano que vem eu começo a tentar. Tá. E aí, cheguei em casa, tirei o DIU, um pacote de preservativos. Olha, Rafael... Amor, eu cheguei. E aí, a gente teve uma relação sem preservativo. Então, a gente sabe, né, que foi essa. E foi isso, assim, logo depois eu falei, meu Deus, será que eu engravidei? E geralmente também, quando a pessoa está no período fértil, ela tem mais desejo. Ah, sim, o marido né? fica lindo. O dia que olha e fala, olha essa barriguinha. Nós fomos feitos para isso, né? Então, sim. fisiologicamente é isso. E da segunda vez também, né? Da segunda vez eu já estava naquela tentativa, já estava mecânico, já estava ruim, não tinha feito testes antes. Mas dessa vez eu não fiz antes, esperei, atrasou, eu deu aquela, agora vê, e era. E você lembra que foi bem na época que você estava na terapia, né? Que aí a terapeuta também abriu caminhos ali na sua cabeça. Sim, e você entrou em outro lugar emocional, pra você ver, mente. Né? Da primeira vez eu engravidei sem querer, sem querer querendo, como eu gosto de falar. Escorregou na casca de banana e engravidou. Mas não tinha esse peso. Não. Né? Que às vezes tem quando você vou tentar oficialmente. Sim. E da segunda vez, não. Eu tinha perdido a primeira filha e fui tentar engravidar de novo. E um mês nada, outro mês nada. Eu disse, pelo amor de Deus, engravidar não é meu problema, né? Já engravidei da outra vez desse jeito. Uma tentativa, um tiro certeiro. E aí depois, quando eu parei, falei, cara, tá bom. Vou viajar, voltei pra terapia, tudo. Que coisa. Planejei uma viagem. Voltar lá no assunto nosso do começo do episódio. A última coisa pra gente fechar a minha consulta pré-concepção. Prometo que é a última pergunta, gente. O pedido dos exames. Eu tô aproveitando. Não, então, aí tá. Então fomos lá, fizemos o xixizinho lá, vimos que tá positivo. Tempo pra se marcar a primeira consulta. Ótimo. E a tal da curva do beta-HCG. Tá. Duas dúvidas que eu sempre... E às vezes nas histórias que eu escuto sentada no consultório, das mães me trazendo, né? Qual que você espera a projeção da curva, que é quando a gente tá vendo a evolução lá da gestação. E quando a mulher tem medo do tipo, tal valor, será que é gêmeos? Porque eu já vivi essa história também. Tá. Então vamos lá. Primeira consulta, o quanto antes. Se você vamos supor, já tem o seu médico, você pode até eventualmente já estar suplementando também, já fez essa consulta pré-concepcional. Né? Você pode até mandar mensagem, né? Se tivesse acesso, já pedir os exames para você já chegar com os exames. Mas o quanto antes, porque pode ter mudado, né? Alguma coisa que influencie, tipo tireoide, enfim. Então, para a gente dar essa otimizada. O primeiro ultrassom, que também é uma outra coisa... com 5 semanas aparece o saco gestacional. Sim. 2 a 3 dias depois aparece a vesícula. 2 a 3 dias depois o embrião. 2 a 3 dias depois o batimento. De forma que embrião com batimento entre 6 e 7 semanas. Mas que também não gera ninguém desesperado se com 6 você não escuta batimento. Exatamente, você tem um 6 limite, para né? 7, exatamente. E você pode ter tido uma ovulação tardia, né? Você vai ali fazer o ultrassom com 6, mas na verdade você ovulou depois e você tem um bebê de 4, de 5. Que é por isso que dá aquele tilt na conta exatamente. Das pessoas pela última idade menstruação é uma coisa e pelo ultrassom é outra. Isso. Mas o que eu geralmente faço, Isabel, eu tô grávida. A gente já fez a consulta pré-concepcional. Eu mando o seu pedido de exame e você chega na consulta com 6 semanas, 6 para 7, a gente já faz o primeiro ultrassom. Se você tem algum histórico de ter tido gestação na trompa, tudo, a gente adianta esse ultrassom. Mas se não tem nenhum fator de risco, não sei, entre 6 e 7 semanas, que você já espera ver esse embrião com batimento. Para não ter que fazer um com 5, aí depois tem que repetir, né? Gera essa ansiedade, gera essa questão. Para todo mundo saber, esse ultrassom é o transvaginal, Né? Então ele não é confortável, você não vai querer fazer toda hora que você quiser. As mulheres querem. As mulheres querem, eu sei, gente, mas não precisa. E a curva do beta?
numa gravidez evolutiva, numa gravidez saudável que vai tudo bem, o beta pelo menos dobra a cada 48 horas. Então, se você fez um beta hoje, deu 500, depois de amanhã ele tem que estar pelo menos 1.000. E quando que você precisa ficar recoletando? É todo mundo que você Não, recoleta? não precisa. Ninguém. Não. Quem Tem é que mulher que precisa? faz. Não. Tipo assim, vou lá. Exemplo. Exemplos são. Então, se você tem uma gravidez normal, não tem nenhum risco de nada, você não precisa ficar repetindo. Porque Legal. até que se prove o contrário, vai dar tudo certo. Não tem quando é muito baixinho? Não. Se dá um beta, sei lá, 15. Porque 25 ali é quando você se sabe dá que um beta tá. de 15, putz. Não dá Vale pra- a pena ou não? Vale a pena, aí vale a pena repetir, mas assim, nem necessariamente, se ela atrasou a menstruação, Se tá errado aquela continha se lá ela que você já atrasou a falou, menstruação e fez um teste de farmácia, já vai estar no 25. já vai estar no Beta. 25, né? Então, assim, se você vê um valor mais baixo, ou se é uma paciente que já teve perdas, a gente usa muito essa curva de beta para fazer diagnóstico de gestação ectópica, Boa. né? Então, vamos supor, a paciente fez o teste de farmácia, deu positivo, você faz ultrassom, não tem nada, você faz um beta, tá um valor baixo. Então, assim, né, gestação de gravidez de localização indeterminada. Então, a gente não faz para acompanhar a evolutividade, embora também se coloque isso. Legal. Tem um outro exame também que é interessante, que dependendo aí do contexto, às vezes a gente pede, que é a progesterona, Tá. nesse início. Né? Uma progesterona baixa é ruim. Né? Porque é o que ajuda a segurar. É. Tipo, aspas. Exatamente. Bem aspas. Exatamente, né? Mas uma progesterona baixa é um indicativo de que uma gestação não vai muito bem, Tá. né? Abaixo Tá. de 5, entre 5 e 20 é indeterminado e acima de 20 é um bom prognóstico. Mas você tem direcionamento, obviamente, Sim, para aí você quais tem que pacientes ver que caso você a vai caso. pedir. Geralmente, o que é que a gente pede? Ah, a paciente fez um teste de gravidez, aí, sei lá, teve um sangramento, né? A gente pede, até para saber, putz, um beta acima de 1.000, 1.500, a gente já tem que ver uma imagem no ultrassom. Entendi. Né? Classicamente é acima de 1.500, mas mais recentemente De feto, com esses né? ultrassons de formação de saquinho gestacional. Ah, só o saquinho saquinho. gestacional. Tá. É, que é a primeira coisa que aparece. Tá. Né? Então, beta acima de 1.500, você tem que ver um saco. Se não está dentro do útero, tem que procurar em outro lugar. Tá. Certo? Geralmente a gente só vê a partir de 1.500, com os ultrassons mais novos, agora valores menores de baço, a gente já de beta a gente já consegue ver. Mas é isso, ficar... E outra coisa, viu no ultrassom, Relaxa. o valor do beta não tem mais importância nenhuma. Ah, sim, Aí sim. nossos parâmetros de evolutividade passam a ser parâmetros ultrassonográficos, né? Sim. Medidas. Não, então vamos supor, se você já fez um ultrassom, já viu ali, não precisa fazer beta. O A beta não próxima coisa que você significa está nada. esperando é o batimento quando está ali entre Exatamente. 6 e 8, né? 6 e 7, Até 8 dá para esperar? Até 8 dá, mas dá. Eu não lembro se eu não ouvi o do João porque eu não fui antes ou se eu fui direto com 8. Eu não lembro. Também não lembro. Não lembro amiga. qual que foi, mas não, eu mas lembro que se dá, no primeiro com eu certeza. ouvi, mas eu acho que eu já tava com uns 2 meses, tipo 8 semanas, mais ou menos. Ou era aquilo, né? A minha DUM não era igual do meu ultrassom. Não era exatamente igual. Não era. Mas, então tá. E só o susto de quem colhe um beta e vem alguém muito fala, alto. será que é gêmeos? Olha, Isso é mito? Não, é Ou é verdade. realidade? Gestação gemelar cresce mais o beta. Cresce De mais cara. o beta, de cara. Agora, eu não vou saber dizer pra você qual o valor de beta que... Ah, não, nem deve ter, assim... eu acho que talvez tenha, mas agora eu não tô me recordando. Até porque é isso, você não sabe, né? Então, assim, vamos supor, você tá com 5 semanas, por exemplo, você vai esperar um beta de 5.000. Tá. Aí você vê e faz um beta, tá 10.000. Mas às vezes você não tá com 5 semanas, às vezes você tá mais. Então. Você não tem como garantir que você tá com 5. Tem que a não alinhar ser que as você fique informações. vendo a cada 48 horas. Tá. E aí, cada conduta dessa, a gente tem que ver qual é a relevância e o que é que ela gera. Porque se não ficar vendo a cada 48 horas, não muda a conduta, a gente não consegue segurar, não consegue fazer nada e aumenta a ansiedade, pra que fazer? Pra que fazer? E isso é legal, porque assim, né? Gente, vocês entenderam por que a IA nem sempre vai responder os teus exames se você jogar ela lá? O tanto de variável que tem, Muita né? variável, O muita. tanto de cenário que a gente colocou aqui e a gente nem chegou no pré-natal, a gente só chegou no positivo nessa primeira consulta. Mas o próximo episódio desse quadro, eu vou perguntar pra você.
Gente, acho que é isso, né? Já Eu demos acho de que horário. já deu pra gente entender. Coloquem aqui pra gente sugestões de temas que vocês querem que a gente traga dessa forma. Nós duas, eu questionando Paula sobre pediatria e ela me questionando sobre obstetrícia. Que a gente vai trazer com muito prazer. Eu acho que vai ser bem legal. Acho que ficou bem legal esse episódio. Com certeza. Eu gostei bastante também, porque tem bastante gente que fala, né? Mas vocês são médicas, né? Às vezes traz umas informações legais. Então foi a ideia de um quadro aí que eu amei fazer. Legal, né? Inclusive, vou continuar minha consulta aqui no offline. Um beijo pra todo Tchau, mundo. tchau. Até a próxima.